Voltamos aqui mais uma vez e, como eu falei para vocês, estou chamando convidados, empresários aqui de Brasília e do Brasil, e quem sabe de fora, para conversar sobre negócios. É, Muita gente me procura achando que eu faço projetos para financiamento, BNDES, FCO, tem mil outros. Não faço, mas eu tenho uma amiga que faz. Flávia Barros está hoje comigo aqui, da Barros Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodolfo, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, a gente curtir, conversar um pouquinho sobre essa história de financiamento, mercado, comércio. Vamos lá. Que as pessoas acham que é só ir no banco e pedir que vai receber. Não é assim, gente. E o projeto, assim, não é todo mundo que sabe fazer, porque tem mil coisas. Mas antes de a gente falar sobre os projetos, eu queria que a Flávia falasse sobre ela. Como é que você foi parar nesse mercado, assim? Assim, na verdade, via de regra, via formatura, eu sou formada em Tudo veterinária, a ver. tudo super, super. Mas, na verdade, teve o gancho, né, assim, eu sou formada em veterinária pela UNB, fiz mestrado e tal, e trabalhava em uma empresa que fazia elaboração de projeto, mas era mais voltada para o ramo agropecuário. Então, justamente por isso que que eu comecei a ter esse contato com o nicho do projeto, né? Essa captação de recurso e tal para o âmbito rural, a pessoa física, né? No caso ali da pessoa física ou a pessoa jurídica rural. Fazia parte de assistência técnica, então visitava as propriedades e tal, e aí comecei a me interessar, né, sobre o assunto e tal. E em um determinado momento, ali, justamente depois do mestrado, que a gente fica com uma cabeça um pouco mais desafiadora, contestadora, eu achei que era o momento de eu sair e começar a andar com minhas próprias pernas. E aí foi que eu montei a Barros Brasil, lá em 2012, e desde então estamos aí 11, no, 10, 11, 13 há anos. 13 Vai fazer anos. 14 esse Fazer ano. 14 anos esse ano. Bom. Aí a gente, obviamente, não só no rural, mas trabalhamos também com a parte empresarial, que na verdade hoje é o grande foco da Barros Brasil, e uma parte de licenciamento ambiental mais voltada para os projetos. Tá, vamos lá. Já me contaram que tem umas regrinhas básicas para pedir financiamento. Tem que estar com a documentação em dia, Isso, não é isso? Tem que exatamente. ter um projeto muito bom, financeiro e tudo. E tem que ter uma garantia. Ou existe Exatamente. também algum fundo que não pede garantia? Até determinado momento ali da economia, a gente conseguia ainda com alguns fundos garantidores, né, a operação e tal. Mas com o mercado atual, hoje dificilmente se consegue uma operação sem garantia. Eu digo assim, para eu pleitear, eu preciso dessa garantia. Hoje eu exijo dos meus clientes, assim, né? Eu lembro que acho que o BNDES, o FCO, tipo assim, se eu vou pedir 1 milhão, eu tenho que ter 1 milhão e 200, é 120% ou 130%. Eu tenho que ter de garantia, ou seja, eu tenho que ter propriedade que vale no mínimo 120% do que eu vou pegar. É mais ou menos Isso. isso? Aí vai Vai depender variar. um pouco do seu relacionamento com o banco também, né? Isso tudo tem uma variação ali, uma Ah, análise. tá. Lembrei, não são quatro coisas. Não são três coisas são quatro. Porque o relacionamento com o banco é o mais importante, tá, gente? Às vezes, cara tem garantia, tem um projeto bom, ele tem documentação em dia, mas não tem relacionamento com o banco. E aí o gerente não ajuda. E se ele não ajuda, não sai o projeto. Isso tem muito a ver mesmo, assim. O gerente, ele é a nossa ponta ali do iceberg mesmo para a conquista desse recurso, né? Então, esse relacionamento com o banco, ele é extremamente importante, mas a gente lembra também que alguns fundos, como o FCO, por exemplo, ele te dá a possibilidade de ser uma empresa em implantação. Então, assim, você não tem né, assim, começar do zero e conseguir um projeto, né? Conseguir um recurso, na verdade. Mas é isso, o projeto ele precisa estar muito bem embasado e defendido, né, para que a Hoje, gente consiga. quantos, existe quantos fundos, assim, eu conheço FCO, FNE, FNO e BNDES, que eu conheço. Mas deve ter outros também, A ou não? gente, assim, linhas subsidiadas, basicamente são essas e são as melhores que a gente trabalha mesmo, assim, né? Você vai ter outros fundos estruturados, mas aí são com taxas um pouco mais mercadológicas Entendi. do que subsidiadas, né? Até mesmo aqui em Brasília, teve uma época que teve as ADEs, que aí foi um projeto, independente se você queria um terreno para construir indústria, tinha que fazer ProDF, o né? O PRODEF, tinha que fazer um projeto. ProDF. Sem projeto você Isso, não. projeto também. Já fizemos muito É. projeto de ProDF. Ou seja, cada estado pode ter sua linha de financiamento,
que vai precisar de um projeto. Isso, tem o Prospera em São Paulo. Então, assim, é isso. Cada estado tem, às vezes, uma linha desenvolve, né? Assim, uma linha de desenvolvimento, de investimento própria do estado também, né? Independente dessas federais, né? Tá, eu estou querendo fazer um projeto, pegar um dinheiro no BNDES e construir minha escola de negócios. Qual é o passo a passo para chegar até você? Ou assim, qualquer projeto você faz ou não? Se eu tenho que, você vai perguntar, tem garantia, assim, qual o básico que eu preciso saber para chegar Não, até nessa você? primeira conversa, a gente sempre procura entender qual é o objetivo do seu financiamento, né? Uma coisa que as pessoas têm um pensamento muito errado é a questão de você, eu quero um dinheiro. Mas será que esse dinheiro vai ser interessante para você? Ou será que esse dinheiro talvez não vai te afundar mais aqui, né, um pouquinho na frente? Então a gente precisa entender primeiro, qual que é o seu objetivo do recurso? Porque às vezes o recurso também não se enquadra com o fundo. Flávia, eu preciso para comprar o terreno onde eu vou botar a minha escola. O FCO, por exemplo, ele não vai te pleitear isso. Né? Ele Então, pleiteia assim, até a construção, ele pleiteia todo o mas, investimento que mas, você mas precisa o fazer, terreno, mas o não. terreno ele não vai te Ou seja, pleitear. eu não posso usar essas linhas para ser terreneiro. Ou seja, Não comprar pode, lote. grileiro, Não. nada Eu pode. quero comprar Eu quero terreno para comprar, lotear. não, Não não. pode. Existem outras linhas, né? Que a gente, inclusive, trabalha também, mas aí são do ramo imobiliário, né? Não é desse nicho. Então, assim, primeiro é entender qual é a sua demanda. Segundo é entender como que você quer fazer isso, quem é você, né? Que capacidade você tem para isso. Será que dentro do seu negócio você vai ter perna para pagar o financiamento? E o banco ele quer entender isso, ele não quer saber que você é senador da República e tem dinheiro para pagar, né, o financiamento com recurso próprio, com o seu dinheiro. Ele quer entender que o seu negócio paga o financiamento. Entendi. Porque realmente, né, se você for Então, pensar... o negócio que eu vou montar, ele tem que pagar o financiamento. Não, posso ser bilionário, mas se o negócio não paga, ele não quer saber se você tem dinheiro suficiente para pagar. O negócio tem que ser viável. Entendi. E você, né? Peraí, viável. Viável. Aqui vem um conceito muito importante. Viável e rentável. Às vezes as pessoas não entendem isso aí e acham meio bolo. Viável tem que ser receita mais despesa, zerou, bateu zero, acima de zero é viável. Rentável, ele tem a ver com a sua necessidade. Então, se eu acho que tem que dar 10%, então tem que dar acima de 10%. Senão, todo negócio rentável é viável, mas nem todo negócio viável é rentável. Então, fica uma dica aí. Mas isso aí, no meu curso em ordem tem, vai lá. Boa. É isso, né? Então, assim, nós ou você vai implantar um negócio, ou você já tem um negócio, você quer expandir, você quer modernizar, tudo isso é plausível de financiamento, né? Desses recursos subsidiados. Mas você precisa defender, né? Você precisa ver se aquilo ali realmente vai te dar um retorno. Será que vale a pena? Será que eu vou conseguir pagar? Será que o que eu estou na expectativa vai acontecer? Então, tudo isso precisa ser analisado. E o banco, a gente precisa entender isso, né? Se eu for montar um negócio, eu quero botar na ponta do lápis ali para ver se aquilo ali vai me dar retorno ou não. E o banco, obviamente, né, que vai te emprestar o dinheiro, ele, mais do que ninguém, quer saber se isso realmente vai acontecer, né? Então, terreno eu não posso, se eu for construir escola eu posso, mas eu tenho que ter, a operação tem que pagar o financiamento, ok. Garantias, essa parte de garantias. Qual é o tipo de garantias que o banco costuma aceitar? Então, hoje, prioritariamente, é a imobilização, a averbação de um imóvel, né? Assim, Ou seja, assim, carro não pode. Não, assim, Trator, existem outras coisas que entram como garantia. Mas, assim, a depender do seu relacionamento, o banco ele vai te exigir uma garantia, né, imobiliária. Então, assim, vai pensando num... E aí, assim, tudo bem, eu não tenho, mas meu pai tem, meu tio tem, ele pode emprestar, ele pode topa usar. alienar, pode. Pode ser de terceiro. Pode ser de Tá? terceiro. A garantia ela pode ser de terceiro. Mas tem que entender que ele vai entrar de avalista dessa operação também, Entendi. né? Então, assim, se para essa pessoa tudo bem, não tem problema, tá? Pode ser uma garantia de imóvel rural, que muitas vezes a gente não consegue fazer uma operação no home equity, uma operação assim, imobiliária no rural, mas na garantia ela entra. Então, assim, tem as variáveis. Aí, o item que você vai financiar ali, por exemplo, eu vou estruturar
uma escola, eu vou comprar um monte de computador, vou comprar ar-condicionado, tudo aquilo ele entra alienado à operação, Entendi. né? Eles entram ali como uma parte da garantia, mas é uma parte muito friável, né? O computador ele tem uma depreciação muito alta, né? Um equipamento também e tal. Diferente talvez de um trator, né? Que você vai comprar ali para o rural, ou o próprio rebanho, quando você compra ali no meio rural, o semovente, né, que a gente chama, então ele entra também alienado à operação, então ele a lavoura, né, assim, então isso daí tem uma garantia também, né. E a questão da documentação, se o financiamento é pessoa física ou jurídica? Tanto faz. No empresarial é pessoa jurídica sempre, tá? No rural ela pode ser física ou jurídica, né? A reforma tributária vai atrapalhar isso? Ou não? A princípio, atrapalha só na hora de pagamento, de recebimento, contabilmente. Mas contabilmente, não. Não vai, assim, agora só pessoa jurídica, não vamos mais fazer pessoa física. Ainda não tem. Não, ainda não. Aí vai ser na questão assim, às vezes eu recebia na pessoa jurídica, mandava para pessoa física para não ter aquela oneração. Aí isso agora está rastreado, né? Então, assim, vai impactar no que já ia impactar, né, na sua movimentação PJPF mesmo. Assim. Tenho garantia, tenho um bom projeto, tenho orçamento com o banco. Documentação. O banco vai te analisar como pessoa jurídica, então seu CNPJ tem que estar ok. Não pode ter CADIM, não pode ter nada disso. Eu posso ter uma ação, eu sempre tiro aquelas decisões de falência concordatas no Tribunal de Justiça que eles pedem, né? Uhum. Eu posso ter alguma, ela tem que ser positiva? Ela pode estar negativa? Algum problema? Não. Não pode. Assim, óbvio, né? Você não posso ter uma RJ ali que é um financiamento, não dá. Agora sim, por exemplo, eu tenho um parcelamento de tributos, tal, mas eu tô ok ali, aí não tem problema, aí tudo entendi. bem. Eu devo, mas como eu parcelei, tô pagando. Isso, se eu estiver ok. Eu tô nada contra, mas só com a reobservação lá que estou pagando. Isso, aí sim, aí sabe? Eu tenho um IPTU parcelado ali, não tenho, aí tudo bem, eu tô, né, cumprindo ali com a minha. Regularizei e tô ok, entendeu? Aí tudo bem, não tem problema. Mas assim, o banco vai analisar você como pessoa jurídica, os sócios como pessoa física, e isso é importante, porque assim, às vezes o sócio, ele é sócio de uma outra empresa também, que pode ter a ver com essa empresa ou não, né? Pode ser uma outra empresa totalmente diferente dessa, não ser um grupo empresarial. Mas o banco, ele rastreia isso. Então, onde você tiver, também tem que estar ok. Se a outra empresa tiver problema, pode respingar nessa daqui. Né? Você sendo sócio das duas. Então, isso é importante a gente lembrar. E o cônjuge, ele olha também? Assim, se eu sou casado num regime parcial ou total, ele vai olhar o cônjuge também, a documentação do cônjuge ou não? Pode analisar, né? Mas em geral não é determinante. Não é determinante. Assim, mais o que está envolvido na sociedade da empresa, assim, né? A não ser que ela também seja, né, sócia da empresa, né? Então é isso, os sócios, né, da empresa também, então de uma forma, nossa, isso é um dado real aqui, já aconteceu comigo. Tinha uma das sócias que era assim, aí tem botou a esposa de 2% lá na sociedade, só para entrar como limitada na época, né? Era obrigado antigamente a ter dois. Hoje em dia limitar pode ser de uma pessoa, mas não podia. Meu irmão foi meu sócio na empresa durante anos, com 1%, porque eu era obrigado a ter um sócio. E aí essa sócia tinha uma dívida na CIA, num cartão da CIA, que até lembrar disso, sabe? Assim, mas tudo bem, foi lá, descobriu, era, sei lá, R$30, pagou e ficou ok. Aí a gente rodou a operação. Mas assim, isso é importante, assim, né? No rastreio ali, no lastro do banco, né? O banco, ele não vai emprestar um dinheiro, né? Mesmo, ele tem que pensar no banco como uma pessoa que diz, pai, eu preciso de um dinheiro emprestado. Pô, mas você tá toda endividada, né? Assim. Então, o FCO e o BNDES, eles são via banco. E quem faz a análise é o banco? Tipo o BNDES, quem faz a análise é o banco ou o BNDES? Depende. No caso do FCO é o banco, sempre é o banco. A operação vai ser sempre via banco. E o FCO é sempre via Banco do Brasil ou existem outros bancos? Existem outros bancos. Eu fiquei sabendo que o BRB também opera FCO. Sim, BRB, Sicoob, Sicredi, aqui em Brasília, tá? Banco do Brasil, são os que operam, tá? E aí, a nível de Centro-Oeste, basicamente isso, né? O BRB que vai ficar um pouco de lado, que é Banco de Brasília aqui, né? Mas, em geral, em outros estados, assim, é Banco do Brasil e as cooperativas de crédito também, em geral, operam também.
Você tinha me perguntado sobre BNDES e BNDES. FCO se são sempre via banco. O FCO é sempre via banco, né, de Tá. regra. O BNDES depende do porte. Às vezes é direto com o BNDES, às vezes é através de um Se eu agente. quero 20 milhões é banco, se eu quero 300 milhões, É um bi, isso, aí é aí já é BNDES. direto Entendi. BNDES. Vou construir uma usina bilionária, Isso. entendi. Aí já é lá, direto É com direto. eles. Ah, legal, não Tá? sabia disso não. Para mim era sempre era o Banco do Brasil que perturbava a gente. E o BNDES, inclusive, assim, já trabalha com outros agentes financeiros. Então, Ah, por é? exemplo, Porque era só o Banco do Brasil Bradesco. antigamente, né? É, Agora, hoje, não, hoje algumas instituições são capacitadas, só que, Entendi. obviamente, assim, os fundos subsidiados, recursos subsidiados, eles não são interessantes para o banco, né, assim, porque eles dão uma trabalheira Yeah. e eles dão um retorno mísero para o banco, né, então Entendi. o banco, ele não tem, ele prefere emprestar 10 mil do dinheiro dele do que 100 mil de um FCO, por exemplo, Entendi. porque para ele é um retorno Mais muito, rentável. né, assim, então sempre tem essa morosidade por conta, né, Entendi. da dificuldade mesmo que se é de trabalhar ali dentro. Tá. Tenho essas 4 coisas aí, garantia, tem documentação em dia, tem um bom projeto. Tem um bom projeto não, porque o projeto eu vou fazer com você. E tem um relacionamento com o banco, ou não, e você também ajuda nisso aí. Como é que a pessoa te acha? Tem site, tem Instagram, Tem tem sei lá, ou tem telefone, alguma coisa? Tem um site, inclusive a gente ano passado passou por uma reestruturação de marca, né, assim, Uma amiga nossa, uma né? amiga nossa, Letícia Legal. Castro, Vou chamar ela aqui também para sensacional, conversar. chama, Letícia, sensacional, de uma sensibilidade, assim, nossa, de tirar o chapéu. Então tem um site novo lá, já barrosbrasil.org, .org, não Instagram, tem .br, é direto. Não tem, .org. Barrosbrasil.org. No Instagram também, né, lá, Barros Brasil, @ Barros Brasil. E aí lá tem contato, né, tem celular, tem telefone, ótimo. tem tudo lá. Aí, Você atende só Brasília? Não, nacional. Tá. Nacional, tá? É porque sempre quando eu tenho os clientes de São Paulo, etc. Temos, a gente tem cliente em São Paulo, tem Rio, tem Entendi. Sul, né? Já tive demanda internacional, assim, mas é muito pontual também, né? Porque, na verdade, assim, a captação de crédito, ela é a mesma aqui nos Estados Unidos, na Ásia, entendeu? Então, o que vai mudar é a estrutura de cada um, né? Que a gente vai submeter. Mas o estudo, receita menos despesa, é a mesma coisa, né? Entendi. Então é isso. Ah, bom demais. Ó, se você tá com dúvida disso, vai no Instagram lá da Barras, pergunta lá, tá? De financiamento é lá. Se for de gestão, pode falar comigo, mas de financiamento não fala comigo que eu vou passar para ela. Eu não sei tudo, tá bom? É isso. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Eu espero outras vezes. Se tiver novidade de financiamento aí, saiu linha tal, traz que a gente põe aqui que você vira e mexe, aparece uma linha específica. Eu trabalhei muito tempo com projetos para Lei Rouanet e outras leis de incentivo fiscais. E vira e mexe aparece uma lei nova aí, de uns fundos novos, né? Tinha o fundo verde e amarelo. Os ministérios são cheios de fundos que a gente nem sabe. Tem uma linha, agora até um cliente meu também de reciclagem, né? Então tem muita gente trabalhando com essa parte de reciclagem de material e tal. Então agora o Ministério acabou de desenvolver também uma linha própria para isso. Então, né? essas associações de catador podem se juntar e montar um projeto. Isso, com certeza, monta um projeto, se credencia ali, né? Que as empresas captadoras vão ter necessidade desse fundo. fundo. Acho que eu tenho um amigo, até gravei, ele me chamou pro podcast dele, eu fui lá, e ele recicla aquela tubulação de petróleo refinaria não, aquelas de alto mar das plataformas, são cabos submarinos. Aqueles cabos submarinos e os que passam um fio de um país de um continente para outro, a cada 20 anos tem que ser trocada. E ele recicla aquilo. É um cara que sabe fazer isso na vida. Nossa! No Brasil. O povo da Alemanha veio ver ele. Acha, tô sabendo. Achou um nicho de mercado perfeito. É isso, tá né? nadando um nicho de mercado que só ele domina. A gente fica muitas vezes assim atrás do mesmo, né? Assim, então, todo mundo tá fazendo isso, tá ganhando dinheiro, deixa eu ir aqui, né? E não, às vezes é o diferente que você, né, traz. Você falou de trazer linhas novas, a Sudeco, né, que é a superintendência que rege o FCO, o fundo, lançou no final do ano passado a informação, já que a gente já tem, até lançando aqui com você em primeira mão,
de quase 2 bilhões a mais do recurso que a gente teve para o FCO do ano passado, de 2025. Então, para 2026, a gente já vai ter aí Mais recurso muito aí. mais recurso, né? E para essa área de infraestrutura, comércio e serviço, essas linhas renováveis, energia solar, a gente trabalha muito com energia solar. As pessoas não veem financiamento, às vezes falam assim, mas eu tenho dinheiro, eu vou botar o meu dinheiro nisso aí. Os milionários mesmo, eles podem ter o dinheiro para construir usina, eles pegam financiamento. Por quê? Eles pegam o dinheiro dele para trabalhar, para gerar mais dinheiro, e isso é aí que gera, em termos, vamos dizer que eu pague 6% ao ano, 10% ao ano, vou botar 10%. E ele faz o dinheiro render 15% ao ano. Com Selic a 15 é justamente isso, né? Aí vale mais a pena ele pegar dinheiro do que ele usar o dinheiro dele. Com certeza. Por isso que dinheiro gera dinheiro. Não, taxa do FCO, você falou certo, né? Taxa do FCO no rural, principalmente, que tem umas taxas até melhores do que do empresarial, mas ele é a partir de 8%, né? E aí você tem uma Selic a 15%, se você aplicar esse dinheiro, deixar ele lá de molho, você já está tendo mais dinheiro do que usar o dinheiro do banco, né? Então, nesse caso, é isso, né? Que a gente sempre prega, né? Você utilizar, sem contar que você está com giro ali, né? Teve uma oportunidade, você está com dinheiro ali para você usar, né? Quer dizer, minha usina vai custar, vou chutar baixo, que eu não sei valor, mas 1 milhão, e eu tenho 1 milhão. Só que não adianta eu gastar 1 milhão se eu não tiver depois o capital de giro. Sim. As pessoas esquecem. Capital de giro pode entrar, não? Pode entrar, vinculado ao orçamento até 30%. Então, ali, se eu financei 100 mil, isso é importante. Você pode botar até 30 mil ali de capital de giro. Isso é interessante. Bom. Recorrer aí. Bom. Tá bom? Venha mais vezes. Com certeza. Obrigado. Segue a gente, compartilha, manda mensagem embaixo aí para tirar suas dúvidas. E qualquer coisa, se você está começando, está difícil de entender conceitos, curso Em Ordem está aí. Entra lá no nosso phgestão.com.br/em ordem. Tem um curso lá, tá baratinho. Mudamos de plataforma agora. Vai lá, olha lá. Tchau para vocês e até a próxima.